Olá, você está no Alesp Cidadania, eu sou Jeremias Gomes. Você que nos acompanha sabe que a gente já entrevistou aí milhares de ONGs, OSCs também, para falar do trabalho que eles realizam. Mas hoje o programa é especial porque a gente vai falar com a Fundação Umbi, que eles não só são uma entidade, uma ONG, mas eles treinam e eles usam a tecnologia para ajudar os jovens, Então, eles trabalham com outras instituições também. Eu estou aqui com a Kelly Batista. A Kelly é diretora executiva da Fundação Umbi. E muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer ter essa conversa com você. Daqui a pouco eu dou o currículo inteiro dela, porque é longo, extenso, eu vou falando aos poucos. Quem está com a gente aqui também é o Otacílio Maia. O Otacílio, ele também é gerente de engenharia do Aprendizap da Fundação Umbi e cuida de toda essa área de tecnologia. É isso, Otacílio? Seja bem-vindo. É isso mesmo, é um prazer estar aqui. Vai ser legal a gente trocar esse papo e contar um pouco como é que a gente usa a tecnologia para trazer educação aí, para impactar a educação no Brasil, E é tão legal, gente, porque eles realmente são tecnológicos. Ela aqui em São Paulo, ele lá em João Pessoa, na Paraíba, e a gente aí no mundo. E esse nome já anda audacioso, né, Kelly? Sim. Porque Umbi, Tava perguntando aqui, me deram um certo spoiler, Por que esse nome Umbi? A Fundação Umbi, acho que já começando do início, a gente nasce em 2018, com o sonho de atender todos os jovens brasileiros, e Umbi vem do sonho grande do nosso fundador de que a tecnologia chegue a 1 bilhão de pessoas. Então, esse Umbi não é de 1 bilhão de reais, não é de 1 bilhão de dólares, mas que a gente, com todas as tecnologias que a gente tenha, possa chegar a 1 bilhão de pessoas. Fala pra gente da fundação, porque vocês existem há cerca de 4 ou 5 anos, é isso? A gente está entrando no nosso 6º ano de atendimento, nesse ano de 2024. A fundação ela nasceu em 2018, muito pelo sonho do Fabrício de que a tecnologia chegasse a todos os jovens do país. E aí a fundação nasceu com diversos projetos, a princípio atuando presencialmente aqui em São Paulo e em algumas outras capitais do país. E aí veio a pandemia em 2020 e a gente passou a atuar 100% remotamente. Então, uma fundação que a princípio era um sonho de estar em comunidades, estar em alguns lugares do país, hoje a gente já consegue chegar em todos os cantos do país, graças à tecnologia que você abriu o programa falando, Que hoje a tecnologia consegue levar a gente para outros lugares do país. Então fala pra gente, quais são os fundamentos da Umbi? Porque são esses 3 projetos, Umbi Labs, Potencialize e hoje vocês têm também o Aprendizap. Esses são os principais projetos. Isso. Hoje a gente ensina por meio de tecnologia, que é o Aprendizap, que o Otacílio também está aqui para contar um pouco do que a gente faz, que a ideia principal é ter um reforço escolar e auxiliar os professores que estão na sala de aula a terem aulas incríveis e melhorarem o que eles já fornecem para a rede pública. E aí a gente também ajuda organizações sociais, auxilia organizações sociais por meio da tecnologia a se desenvolverem. Porque a gente entende que não basta só a gente melhorar a escola pública, mas o aluno tem todo um entorno que abrange essas organizações sociais e que essas também precisam de auxílio. As organizações sociais, muitas nasceram na pandemia, muitas são gerenciadas por mulheres e muitas vêm de pessoas que ali naquele momento de pandemia tiveram desejo de auxiliar outras pessoas, mas não tem tecnologia, não tem gestão, não tem comunicação e hoje a gente se vê à mercê, tendo que atender pessoas ainda, mas precisam de algumas formas de gestão. Então, a gente oferece mentoria, oferece voluntariado e oferece formações para essas organizações em âmbito nacional, a nível nacional. Que bacana. Ô Tacílio, eu queria, antes de você falar especificamente do projeto, eu queria que você fizesse uma introdução, porque essa coisa da tecnologia na educação, ela é muito ampla, A gente tem muitos debates, por exemplo, aqui no estado de São Paulo a gente teve isso. Você pode usar celular na sala? Não pode? Aí foi liberado especificamente para estudo. Nós temos questões que na Finlândia, por exemplo, vão parar de usar tudo eletrônico, vão voltar para o livro de papel. Nós temos a questão social, que nem todo mundo, durante a pandemia, vamos dar tablet, tem que comprar celular, mas não tem nem Wi-Fi, então às vezes as pessoas nem sabiam, não entendiam as demandas. Faz uma introdução, como é que a tecnologia está na educação, como é que vocês entraram nessa, para a gente entender aí. Boa, essa é uma excelente questão e a gente se depara com esse desafio todos os dias na Fundação Umbi, Que é como é que a gente leva a tecnologia para lugares onde nem mesmo a gente tem acesso à internet, onde ainda o acesso à energia elétrica nem sempre é uma realidade constante.
E a gente aposta muito nas nossas ações num conceito chamado Figital, que é quando a gente mistura o mundo físico com o mundo digital. Especialmente no Aprendizado para Professores, que é a nossa maior plataforma, a gente tem algumas ferramentas que fazem com que o professor prepare aulas incríveis. Então, qual que é a ideia? A gente dá um suporte, a gente dá um ferramental para esse professor, e aí, enquanto ele está na sala dos professores, que normalmente tem um acesso à internet, ou até quando o professor está na sua própria casa, ele vai usar a ferramenta do Aprendizap, ele vai montar um plano de aula incrível, ele vai ter ali o auxílio de inteligência artificial para gerar questões, gerar conteúdo, trabalhar metodologias ativas, e aí ele prepara todo esse material, ele prepara essa aula incrível, e aí ele vai para o momento de sala de aula, que não necessariamente precisa de ter uma conectividade, e aplica isso que ele criou lá no mundo digital, no mundo físico. E aí, dessa maneira, a gente consegue ter essa penetração da tecnologia, auxiliando o professor a preparar aulas incríveis dentro do mundo físico, onde não necessariamente a gente precisa de estar o tempo todo o aluno num tablet. Mas a gente também tem outras ferramentas que funcionam de maneira completamente digital, como, por exemplo, o Aprendizap Ensino Fundamental e Ensino Médio, ele é voltado para que estudantes façam esse reforço escolar através do WhatsApp. Então, para esses estudantes que conseguem ter um acesso, muitas vezes as operadoras até fornecem o uso do WhatsApp sem precisar colocar créditos ou sem gastar o pacote de dados desses alunos, eles podem ali, através do WhatsApp, no momento pós-sala de aula, por exemplo, estar estudando em casa, estar fazendo um reforço de inglês, estar fazendo um reforço de matemática, inclusive auxiliado pelo professor, que pode fazer a curadoria de quais são os assuntos interessantes para cada estudante. Então, a gente aposta muito nesses dois lados. Tanto de uma experiência pós-sala de aula, onde o aluno possa usar a tecnologia, quanto a mistura do mundo físico com o mundo digital. Eu acho sensacional porque o WhatsApp tem isso que você falou, muitas vezes o acesso é facilitado, às vezes alguns planos você consegue usar ou pagando um pouquinho, ou às vezes é um bônus que você consegue usar, então é uma ferramenta de acesso. Todo mundo está presente, né? É igual o TikTok. O TikTok ele também nasceu para ser uma plataforma de educação inicialmente e hoje pode ser usado para educação também. Então, vocês não se alienam, né? Vocês utilizam aquilo que todo mundo já usa e por que não? Se eu estou ali o dia inteiro para ver besteira, por que eu não posso ver educação? Acho que esse é o caminho que vocês tomaram, né, Otacílio? Perfeito, perfeito. A ideia é usar as ferramentas que já existem. A gente pode tentar combater ou assim, eu não quero meu filho no WhatsApp. Mas a gente sabe que a criançada adora estar na internet e por que não usar a tecnologia a favor? Por que não utilizar esses canais que já existem para também estudar, exatamente como você disse? Por que não usar o TikTok para a gente produzir conteúdo educacional e aprender por lá também? Essa é a grande filosofia da Fundação Umbi. Agora, a Fundação Umbi, vou voltar aqui daqui a pouco com a Kelly, mas antes deixa eu... queria um exemplo prático do WhatsApp, né? Vamos supor, um aluno está lá, matemática. Não estou entendendo a equação do primeiro grau. A Kelly me mostrou aqui até no celular algumas inserções. Como é que funciona, Otacílio? Você que está bem por dentro também. Esse passo a passo. Tem uma pessoa, não é um robô que atende o aluno, o professor. Tem uma pessoa por trás. Não, perfeito. Não tem uma pessoa. O Aprendizap ele funciona 24 horas por 7, justamente porque é um atendimento automatizado, né? O que a gente fez? A gente tem um conteúdo curado que foi preparado por humanos. Então, nós temos mais de 2.300 aulas no Aprendizap de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, que foram preparadas por equipes de professores e ficam disponíveis. Então, a gente cria trilhas de conhecimento e esse aluno, através do WhatsApp, ele vai conseguindo navegar e acessar e consumir esse conteúdo. Então, ele vai recebendo pelo WhatsApp um PDF com a aula, um vídeo explicativo, um exercício, que pelo próprio WhatsApp a gente consegue trabalhar botões, onde o aluno pode responder, por exemplo, se o exercício a resposta certa é A, B ou C, e receber um feedback se ele acertou ou não, se ele errou, o que é que foi que ele errou naquela questão. E tudo isso vai de uma maneira automatizada, como se fosse um aplicativo ali de estudos, mas em vez de ele precisar instalar um aplicativo à parte, ele usa dentro do próprio WhatsApp. A gente consegue fazer essa integração e consegue entregar essa experiência de aprendizado dentro do próprio WhatsApp.
mas não tem nenhum humano mandando nenhum esse botão, é tudo de maneira automática, tudo com tecnologia feita em casa, dentro da Fundação BIM. Que legal. Gente, estão em boas mãos, porque eu prometi, vou falar que o currículo mais aprofundado, por exemplo, do Otacílio, ele é gerente de engenharia de aprendizado, do Aprendizap, da Fundação UNBI, ele é cientista da computação, pós-graduado em tecnologia aplicada à educação, em segurança da informação e apaixonado por tecnologia e educação, é professor de vários cursos, é engenheiro de software, não dá para falar tudo, porque senão a gente passa o programa todo aqui. Eu vou falar da Kelly também, e a Kelly também, ó, a Kelly, ela atua há mais de 23 anos em diversas organizações impactando milhões de jovens, é gestora pública pela Unifesp e integra, foi conselheira de políticas públicas para mulheres na cidade de São Paulo e também em 2014 por um programa de fortalecimento em questões de gênero e juventude da ONU Mulheres e por aí vai, depois a gente continua. Mas interessante, o Kelly, que ele estava falando, porque quando você utiliza o WhatsApp, vocês estão dentro da base comum curricular, né? Então vocês não fogem do que é aprendizado. Mas o que é muito interessante, eu não sei se vocês estão no Brasil todo ou só em São Paulo, é uma coisa a pessoa olhar e falar assim, mas isso aí aqui na São Paulo, numa cidade, numa escola particular, agora vai lá para o interior, que você tem um professor que às vezes está com a dificuldade. Uma expertise dessa pode mudar a vida do professor e do aluno, né? E eu gosto de contar essa história. O Aprendizap, ele não nasceu com essa ideia inicial de ser um reforço escolar com conteúdos dos anos finais, né, do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Ele levava conhecimento do que era tecnologia e de soft skills para alunos. E na pandemia, junto com outros parceiros, né, nós fomos procurados para que isso virasse conteúdos educacionais, porque naquele momento a gente ia ficar em casa até abril, que era Páscoa, virou para o Dia das Mães e a gente acabou aí tendo uma pandemia super estendida de alguns anos e os alunos da rede pública foram os mais prejudicados, assim como os professores. E muitas pessoas perguntam, nossa, por que isso não é um aplicativo? Vocês poderiam inserir muito mais botões, gamificação, isso daqui poderia ser muito mais interativo, mas a partir do momento que eu crio um aplicativo, eu preciso ter um espaço no celular e a gente sabe que no Brasil tem milhões de celulares. Porém, são celulares de herança, que às vezes um compra, que dá para o outro, que o celular já está viciado, não consegue ter um aplicativo. Um aplicativo ele precisa de um Wi-Fi ou de um pacote de dados bons para operar. E também foi o que o Otacílio falou, né? Hoje, o WhatsApp ele é onde chega nas comunidades. Né? Hoje as comunidades elas se comunicam pelo WhatsApp, as comunidades, as pessoas de baixa renda, hoje é a forma de comunicação que elas têm. Né? Geralmente o seu celular pode ser péssimo, mas o seu WhatsApp funciona. E é aí que a gente consegue atender a população que a gente quer, né? Porque as escolas vão ter aplicativos incríveis, vão ter plataformas, os alunos vão ter telefones, vão ter computadores em casa, né, as escolas particulares, mas e a escola pública? A gente sabe a situação que é no país, né? Não, interessante isso, porque você faz, democratiza, você faz chegar em quem precisa. Agora, você tem algum exemplo de algum aluno que deu algum feedback? Porque também acho que vocês, além de dar o conteúdo, não sei se vocês fazem algum tipo de avaliação do que ele está aprendendo. Sim, hoje a gente tem, enfim, a gente tem equipes, né? Hoje a Fundação aí tem mais de 20 pessoas diretas e indiretas que conversam com alunos e professores o tempo todo, né? Então, nossos canais são abertos. Então, a gente hoje tem um novo produto que o Otacílio pode contar um pouco, que é o Aprendizap Enseja, que é aquela prova que as pessoas fazem para eliminar o ensino médio. Mas eu lembro que logo que eu cheguei na Fundação, eu entrei na Fundação em 2020, né? Então, a Fundação já tinha iniciado o Aprendizap. Eu lembro que a gente recebia ali nas redes sociais ou contatos de pessoas mais velhas que estavam estudando com os filhos e aprendendo coisas novas que tinham parado de estudar há muitos anos. Né? E hoje a gente tem um produto que atende essas pessoas. A gente tem alunos que a gente observava ali nos dashboards, né, que estudavam muito. Né? Então, assim, a gente entendia que aquele aluno, a única fonte de estudo para ele, naquele momento, era o Aprendizap. Em 2022, 2021 ou 2022, agora talvez eu não me lembre certo, a gente fez a campanha do Enem,
junto com a Descomplica, né? Então a gente teve picos de estudo ali na época do Enem. A gente tem uma trilha específica para o Enem, né? Para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, e a gente via os picos de alunos estudando ali naqueles meses finais, naquelas semanas finais, né? Porque não é todo aluno que tem possibilidade de ter um cursinho, de ter uma escola que prepara o aluno para o Enem. Então tem aquela necessidade, né? Que hoje a gente sabe que o Enem aí é uma grande porta de entrada tanto para programas de bolsas, né, em faculdades públicas quanto em faculdades particulares. Então, a gente sempre tem esses casos, né, das pessoas que se dedicam ali, estudam, ou de, quero saber uma coisa específica, vou lá e estudo, e olha, que bom que eu consegui. Então, é muito bacana isso. E como é que as pessoas podem se beneficiar da UNB? Se é uma escola, tem que ser via Secretaria da Educação? Não, hoje a Fundação UNB, todo o serviço é gratuito, tudo que a gente está contando aqui para vocês é gratuito, né? E aí você entrando no site ou nas redes sociais, @Fundação UNB, lá tem os links para o Aprendizap, tanto para o aluno quanto para o professor. E aí para o aluno ele vai te direcionar para o número de WhatsApp, e para o professor também ele pode te direcionar para o número de WhatsApp, mas depois ele vai te levar para uma plataforma, que é onde ali o professor vai trabalhar melhor, que foi o que o Otacílio falou. Mas tem que ser tipo, tem o Google Scholar, Google Educator? Não. A gente usa aqui... Eu digo assim, o professor e o aluno tem que se conversar, porque não adianta o aluno chegar e falar, eu estou usando, e o professor não sabe. A gente tem os alunos, a gente entende hoje que o aluno ele vem ou por estímulo de um cuidador, ou por estímulo de um professor. E também tem aquele aluno que é o aluno UAU, que é aquele jovem que ele corre busca atrás, ali, que corre atrás, ele vai dar lá, estou buscando uma aula, e ele acha o Aprendizap, ele começa a estudar sozinho. Mas hoje a maioria dos nossos alunos vem por meio ou de um cuidador, né, de um tutor ali que direciona ele, ou do professor. Entendi. E aí, dentro da plataforma, né, a gente tem meios de que o professor monitore os seus alunos ali via plano de aula. Entendi. Mas hoje o nosso maior cliente são os professores, né? Hoje Legal. A gente tem uma entrada aí, o ano passado teve picos de mês de mais de 40 mil professores entrando por mês. Nossa! E você falou de São Paulo, a gente atende o Brasil inteiro, né? Como a gente está de uma forma remota, a gente tem a felicidade de conseguir atender professores de norte a sul do país. Então, a gente não se restringe aqui. Então, entra no site lá da UNB, a Fundação UNB, vai ter os links lá e professor e aluno pode participar. Ô, Tacílio, quer complementar? Fica à vontade. Massa. Acho que a gente tem Você perguntou sobre histórias, né? E a gente tem uma coisa muito legal no nosso site, que é uma parte de feedbacks, onde os nossos usuários podem contar um pouco o que eles estão achando sobre a plataforma. E a gente sempre começa a semana puxando 2, 3 feedbacks de professores, dizendo: nossa, eu peguei essa metodologia aqui de aprendizagem baseada em problema, apliquei com meus alunos, fiz exercício, e aqui os cartazes que esses alunos produziram. E é muito legal, porque a gente sempre começa a semana trazendo esses feedbacks dos professores, coloca no canal e todo mundo do time tem esse gás assim para perceber o porquê que a gente está trabalhando, né, naquela semana. E um outro caso que é um relato que é muito interessante, que ele falou sobre o Aprendizap Enseja, que é um dos produtos mais recentes da gente, né, voltado para que os alunos se preparem para a prova do Enseja, que é uma prova supletiva, né? Os alunos, através do Enseja, conseguem concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, e a mãe de uma das nossas engenheiras não possui ensino médio e começou a estudar para o ensino médio através do Aprendizap Enseja e já está inscrita para fazer a prova do Enseja esse ano. Então, assim, é um relato muito legal, é dentro de casa, a gente tem como uma das nossas alunas a mãe de uma das nossas engenheiras. Então, esse é um caso incrível, é fantástico assim. ter esses depoimentos, porque é sinal que realmente está valendo a pena e está dando certo. Ô, Tacílio, qual é o diferencial da UNB em fornecer, conforme a gente explicou, você entra lá no site, você vai ter um link para o WhatsApp, professor e aluno pode entrar, vai receber diversos materiais. Eu até vou perguntar para o Tacílio se é em PDF, se tem vídeo também, enfim, ele vai explicar daqui a pouquinho, e a Kelly, mas eu queria saber do diferencial, porque hoje você tem tudo na internet, né? Se eu quero equação de segundo grau, eu coloco, eu tenho. Mas por que fazer via a plataforma UNB é um diferencial? Boa. A gente tem um diferencial de outras instituições que nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então todo o Aprendizap é completamente gratuito e para sempre será. Então, professores, alunos, qualquer pessoa que use o Aprendizap nunca vai pagar nada, nunca vai ser cobrado nada, nem precisa colocar cartão de crédito. Esse é um grande diferencial da gente em relação a outros
outras plataformas, assim como não precisa de ter um convênio, por exemplo, você falou do Google, o Google acadêmico, né, o Google Classroom. Normalmente o Google você precisa ter um convênio com a universidade, um convênio com a escola. O Aprendizap não, o professor mesmo ele pode chegar lá, cadastrar sua turma e utilizar o Aprendizap para preparar aulas incríveis sem pagar nada. Uma outra coisa legal é que nós somos uma instituição sem fins lucrativos, mas a gente já nasceu com o pensamento de startup, a gente já nasceu tecnológico. Então, enquanto outras instituições estão passando aí por um processo de transformação digital, a gente coloca tecnologia no nosso core. Então, toda a tecnologia do Aprendizap foi desenvolvida em casa e foi desenvolvida pensando em professores e alunos da rede pública do Brasil. Então, isso é uma tecnologia nacional, a gente não usa nenhuma dessas... A gente não usa, por exemplo, o Google Classroom. A gente tem o nosso próprio Classroom no Aprendizap. Então, é uma tecnologia toda feita aqui, toda feita espalhada pelo Brasil. A gente tem gente em São Paulo, gente aqui na Paraíba, gente em Recife, e a gente já nasce tecnológico e a gente faz tudo aqui dentro de casa. Uma coisa legal que ele falou, Kelly, é que foi feito pensando no professor. E eu acho que isso, de todos os diferenciais, o maior, porque você busca qualquer coisa na internet, equação do segundo grau. Você buscou, você vai lá, viu. Mas, nem sempre a gente tem a disciplina de estudar aquilo no momento, na hora certa. Então, quando o professor está monitorando, você fala, não, você vai, pela plataforma Umbi, você vai ter acesso a isso, mas eu vou dar uma prova, então, para você, tal dia, e você vai estudar. Então, você cria os compromissos, você cria um plano dentro do plano de aula. Então, isso traz disciplina, né? Porque também não adianta você ter ali e não estar envolvido professor e aluno e vocês, né? E tem um diferencial também que eu sempre gosto de falar, é que todo o material que a gente tem foi desenvolvido por professores e professoras. Então, eu já lecionei no início da minha carreira e é quem está na sala de aula, né? A gente não tem uma curadoria baixada e algumas plataformas podem fazer dessa forma, né? Baixei tudo lá da internet, fiz uma curadoria ali, tomo aqui e coloco lá meu conteúdo. Não, são pessoas que estão em sala de aula, que sabem a dificuldade que é ensinar e tem um olhar humano para o aluno, então o que tem no nosso conteúdo é feito de pessoas para pessoas, né? Então também isso é um grande diferencial. E é bom, né? Porque você consegue enxergar que tem esse diferencial. Porque também hoje a gente tem aí, você falou um pouco do TikTok, né? Algumas pesquisas mostram que alguns temas dentro das redes sociais encontra-se muitos erros, né? Porque todo mundo sai preparando, falando alguma coisa que fontes minha cabeça, né? Então a gente também tem esse cuidado. O que tem na nossa plataforma, o que a gente dissemina os conteúdos que a gente tem, são conteúdos vindos de formas de locais seguros, né? É muito interessante o que ela falou, porque às vezes você vai ler um texto lá, segundo especialistas, né? Mas qual quem especialista? É esse especialista? Né? Então, tem que saber quem é, saber citar a fonte e tudo mais. Bom, a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho e para falar também do Potencialize, né? Que é um outro programa bacana que vocês têm. A gente falou bastante do Aprendizap e ainda tem Umbi Labs. Quer dar uma palhinha aí para a gente, para a PTC e para o segundo bloco? São programas que atendem organizações sociais que estão espalhadas pelo país e que também precisam desse auxílio, né? Eu gosto de falar que o aluno ele está na escola, mas o entorno dele precisa ser olhado, né? Então a gente aí tem muitas pessoas que utilizam as organizações das comunidades para passar o contraturno, né? O horário pós-escola, para buscar um curso de tecnologia, e aí a gente também está auxiliando essas organizações sociais. Então, bacana. A gente está em todas as pontas. 163 organizações já foram impactadas e aí depois do intervalo a gente vai explicar como é que você faz, porque se você tem uma ONG, a Umbi pode te ajudar, mas aí tem todo um processo, tem critério, né? Isso. A gente vai trazer no segundo bloco para falar desses outros 2 projetos que são sensacionais sobre a Fundação Umbi, que já completou 6 anos praticamente. Faz 6 anos agora, daqui a uns meses. De atendimento. Parabéns. Boa. A gente volta já já. Boa. Estamos de volta aqui no Alesse Cidadania, falando sobre a Fundação Umbi. E eles são muito direcionados a 2 temas que eu gosto muito. Jovens, né? Que o Brasil precisa muito atuar junto aos jovens, porque a gente tem essa janela demográfica, né? Ou seja, um potencial enorme de jovens que precisam estudar.
E eles aliaram a isso a tecnologia. Então, eles levam tecnologia na educação. Eles têm essa expertise e é muito legal. E o mais interessante, eles ajudam outras entidades. E é disso que a gente vai falar agora, voltando aqui com a Kelly, que é a diretora executiva. Eu falei sobre potencial de jovem e um dos projetos muito interessantes é o Potencialize, é isso, né? Isso. O Potencialize foi o primeiro projeto que nasceu da Fundação BI, antes até do Aprendizap, né? E ele nasceu muito com desejo de pessoas de voluntariado corporativo auxiliarem organizações sociais com todo o conhecimento que elas tinham, né? Transformar todo o conhecimento que a gente tem ali no mundo corporativo de tecnologia, gestão, comunicação, levar isso para as comunidades. E aí o Potencialize, ele segue até hoje, a gente já está na 14ª edição, inclusive a gente está com inscrições abertas até o dia 14 de abril. Esse programa vai rodar outros momentos, mas só para saber que de tempos em tempos a gente abre inscrições, então é bom ficar de olho no site da Fundação BI. Mas ele busca instituições sociais que atuam com educação, olhando para a educação, para a tecnologia, nas comunidades e como isso pode auxiliar tanto jovens e outros grupos minorizados também, né? Então hoje a gente... como a gente vinha falando no outro bloco, a gente sabe que muitas instituições nasceram aí emergencialmente na pandemia. Sim. E precisam se manter. E muitas vezes elas não sabem como se manter, elas não sabem como captar um recurso, como melhorar uma rede social, até mesmo como gerir ali os seus voluntários ou as pessoas que estão trabalhando com ela. Então a gente fornece mentoria, formações e voluntariado para resolver diversos problemas que aparecem aí dessas organizações. Muito interessante. A gente já entrevistou várias, uma delas que eu me lembro é do Grajaú, que é uma região enorme aqui, quem não é da capital paulista, assim, é um mar, uma comunidade assim de casas muito grandes e que carece de tudo, como várias outras aqui na capital paulista. E aí é muito interessante como elas nascem, às vezes mulheres que estão ali começam a se politizar, a entender, aí começa com cesta básica, mas aí elas avançam. Gente, precisa de educação para os jovens, e aí elas não têm expertise. E aí vocês olham, eu queria que você falasse dos critérios, você olha exatamente o potencial, né? Se tem ou se não tem, e aí sim, vai ser ajudado ou não. Um dos critérios é realmente estar atuando, né, naquele momento, e aí pelo menos no mínimo aí 2 anos de atuação, comprovar essa atuação, né, dentro das comunidades, não ser uma coisa ali, né, fiz uma vez, nunca mais fiz, não ser uma ação pontual, né? Fui ali, entreguei uma cesta básica e depois nunca mais voltei. Está olhando aí para a educação, para a tecnologia, para esses modelos de formação de crianças, jovens ou grupos minorizados dentro das comunidades. Não é necessário ter um CNPJ, eu acho que um diferencial nosso também é esse dentro da Fundação BI. Normalmente os editais pedem que as organizações sejam formalizadas e a gente sabe que isso é caro. Então a gente também entende que muitas organizações nascem da necessidade, estão fazendo, mas ter uma documentação não é tão fácil, e em qualquer lugar do país, porque a gente faz todas essas formações e atendimentos remotamente. E acho que a questão da captação de recursos é muito interessante, porque, assim, por exemplo, eu noticiei aqui a questão da Lei Paulo Gustavo, acho que foi o ano passado. Sim. Foram 3 bilhões de reais, não é pouco recurso. E era um recurso que vinha, assim, de uma forma mais desburocratizada, né? E aí o colega falou, Jeremias, vamos fazer um programa, porque, assim... tem muito município que não se inscreveu. As pessoas não sabem que tem que ter um projeto. Às vezes não tem nem uma secretaria de cultura, ou talvez tenha um departamento de cultura, né? Imagina as ONGs, né? Sim. Então, nesse aspecto, é muito interessante você poder capacitá-las, porque elas têm a boa vontade, mas às vezes não têm a técnica, né? E é muito do que você fala. O conhecimento nem sempre chega. E quando você está na ponta, você está na operação, você não tem tempo de adquirir esse conhecimento. Pensa que você é aquela pessoa que limpa, que atende, que dá aula, que faz os pagamentos, que faz a captação. Que hora que você vai descobrir que tem uma lei em trâmite que você pode captar, uma emenda parlamentar que você pode buscar um parlamentar para fazer essa captação. Então, o Bilabs também, o Potencialize também vem nesse lugar de abrir a mente das pessoas, de entender. E também tem um fator que eu percebo muito, né? Eu ando 23 anos pelo Brasil afora. A maioria dos líderes de organizações sociais, que a maioria que eu conheço são mulheres, acaba se sobrecarregando, trazendo para ela, porque a ONG foi eu que pensei, eu que sonhei. Então, a gente também traz muito isso, de como você delegar, dividir suas tarefas com voluntários, com quem está ali trabalhando com você, para você também poder olhar outras coisas, né? Porque é necessário você circular, entender outras coisas. E se você não tem essa expertise, por que não ter um voluntário ou uma pessoa que entenda? Né? E hoje, vocês que trabalham... Até vou passar essa pergunta para o Otacílio aqui. Otacílio, pode ficar à vontade para complementar.
Mas a minha dúvida é assim, o poder também das redes sociais, você que trabalha com tecnologia, né? Às vezes a ONG não sabe usar um Instagram, um Facebook para divulgar seu trabalho, né? E é um potencial enorme. E a gente tem uma coisa incrível nesse programa, que é conseguir pegar os melhores profissionais do setor privado e colocar eles como voluntários para ajudar as ONGs. Então, acontece muito, por exemplo, de a gente pegar uma pessoa que é uma sênior em marketing, tá aí há mais de 10 anos trabalhando em várias empresas do setor privado, e essa pessoa se voluntaria para ajudar uma ONG, por exemplo, a criar o seu plano de comunicação, a criar a sua estratégia de marketing digital, a criar o seu Instagram. Tem muita ONG que, por exemplo, não tem nenhuma uma rede social ainda, e aí ela entra nesse programa, a gente conecta com esses voluntários que são profissionais do mercado, e a ONG sai no final com todo esse plano criado, com todo o caminho traçado através dessa ajuda de voluntários, né? Então, acho que isso é incrível, e muitas ONGs relatam para a gente depois que mudou a realidade delas, né? Ao É passar por incrível, esse porque programa. hoje essas tecnologias, sei lá, Facebook, Instagram, eles conseguem identificar a idade da pessoa, o sexo, onde que ele mora. Então, assim, se você quer atingir só a ONG está naquela cidade ou naquele bairro, vai atingir o bairro, vai atingir a cidade e você vai se comunicar. E aí as pessoas podem ir lá, fiscalizar, conhecer. É muito bom. Você falou que tem alguns depoimentos, tem alguma que passa pela sua cabeça de gente que se beneficiou, seja aí do trabalho da tecnologia ou de algum desses projetos que te marcou, o Tacílio? Eu posso contar um recente? Aquele já vai contar. Eu vou contar um recente do Potencialize, que é de 2021. A gente teve uma voluntária que ela é jurídico, e ela entrou numa organização social que chama Makers Code, que ensina mulheres a entrar na área de tecnologia. Ela, desde 2021, segue voluntária. Ela ajudou essa organização a tirar toda a documentação. Hoje a organização faz vários eventos, inclusive o ano passado eu fui palestrante no evento delas. E 2 semanas atrás ela virou vice-presidente dessa organização social. Nossa, e ela era o quê? Da área jurídica, que é advogada? Ela é advogada, foi voluntária, ajudou a ONG a formalizar toda a documentação. E se apaixonou tanto que... apaixonou tanto que hoje ela é vice-presidente da ONG. Então, eu acho que são casos interessantes. A gente tem voluntários que se tornam conselheiros, né, das organizações sociais. E de contrapartida, né, a gente tem organizações sociais que se tornam parceiras nossas, né? A gente teve uma organização social que participou de um Potencialize nosso, e é uma organização social que ensinava tecnologia em Florianópolis, numa comunidade, e ela desenvolveu toda a trilha de conhecimento que está dentro do Aprendizap de tecnologia. Então, tudo que você vai ver lá, a trilha de conhecimento de tecnologia do novo ensino médio, foi desenvolvida por essa ONG, a gente monetizou ela, né? E eles já faziam esse trabalho, por que não eles irem trabalhar com a gente? Então, a gente acaba se tornando parceiro dessas organizações sociais, né? Porque muito do que você falou, muitas vezes a organização está isolada. E a partir do momento que ela vem para o Potencialize, para um Bilabs ou para a Fundação BC, ela acaba entrando numa rede e ela abre esse portal para conhecer outros locais e expandir também, né? Uhum. O Potencialize é um programa de consultoria, tecnologia, gestão e comunicação. Isso. E como é que vocês trabalham a tecnologia, a gestão e a comunicação? Tem alguns curso pronto? Tem uma parte que é, digamos, que já é um processo, que é válido para todos, e tem uma parte personalizada? Sim, a gente já tem aí uma metodologia pronta, né? Então, dentro do processo, tem formações coletivas de captação de recursos, de pitch, né? De como você apresentar a sua organização social, de gestão de pessoas. Então, a gente tem vários módulos de projetos, e depois a organização identificando ali o seu problema maior, né? Que ela vai dizer, bom, minha maior dificuldade é com as redes sociais, como o Otacílio falou. A gente vai buscar voluntários do mundo corporativo para trabalhar com essa organização social e desenvolver ali um projeto, um plano para ela solucionar exatamente o problema que ela tem, né? Mas antes a gente faz uma formação, porque às vezes você fala, olha, meu maior problema é dinheiro, eu preciso captar dinheiro e se eu tiver um Instagram eu vou conseguir. Mas não é só você ter um Instagram. Você precisa aprender primeiro a mexer no Instagram, você tem que ter gente capacitada, você precisa se organizar. Então, a gente primeiro faz toda uma formação para a pessoa realmente entender o que ela precisa, porque problemas são diversos dentro de uma organização social. E dinheiro vai ser o principal problema, eu acho que dentro de todo 90% das organizações sociais, né? Então, a gente faz um processo aí anterior, e aí o voluntário atua, nós acompanhamos esse processo junto com o voluntário, e, posteriormente, a gente segue acompanhando as organizações sociais como Fundação BI, aí fazendo essa mentoria, né, essa assessoria posterior.
Que legal. Vocês têm aqui algumas organizações que já passaram pelo Potencialize. Tá muito bonitinho aqui o quadrinho formado, mas fala pra gente de algumas e quais foram os resultados. Eu acho que cruzando histórias que você teve o prazer de conhecer aqui. Foi muito legal. Conheci elas logo que eu cheguei na fundação em 2020, elas estavam nesse processo de Potencialize. A gente ajudou numa campanha de captação de recursos junto a uma empresa. Elas levantaram mais de 40 mil reais e abriram a casa que hoje atende as mulheres para empregabilidade, para acolhimento. E elas já estão aí há 4 anos, né? A casa fica no centro de São Paulo, acho que é uma história boa de contar. A gente também tem o Lacrei, que eu estava falando com você, né? O Lacrei participou acredito que 2021, 2022 também. O Lacrei era um coletivo de pessoas jovens que atuam com população LGBTQIPA+, olhando a saúde dessas pessoas. Eles já tinham um aplicativo, olhando aí onde que tem acolhimento, onde que essas pessoas podem encontrar postos de saúde, enfim. A gente ajudou a impulsionar esse aplicativo. Hoje é um aplicativo que funciona, né? Eles são de Minas Gerais, então seguem aí. O Makers Code mesmo, que era pequenininho ali no começo, hoje a gente tem uma voluntária aí que se tornou vice-presidente. Elas seguem ensinando mulheres a entrar no mercado de a tecnologia e pós-inserção no mercado de tecnologia. Então, a gente tem várias organizações. Estava fora do país recentemente, encontrei ONGs nossas lá que passaram representando o Brasil lá em congressos, né, que ensinam tecnologia na comunidade. Então, é bem bacana, né? Tem a Adapt também, que eu falei, conversei com eles aqui, que é bem bacana. Né? A Adapt recentemente ganhou um edital nosso, a gente investiu, eles ganharam uma premiação que a gente fez. E eles trabalham com população neurodivergente. Além do ensino de tecnologia, eles também empregam essa população, né? Sim. Jovens autistas, enfim, com outras neurodivergências. E quem quer participar, porque tem um edital, né? Sim, a gente normalmente a cada 3 meses abre editais, né? Então, dentro do site da Fundação BI tem lá as datas abertas, né? Ou se não puder monitorar, também mande sempre mensagem ali nas nossas redes sociais. E fazer a inscrição. É um formulário super simples de se preencher, né? Um formulário ali no Google Forms mesmo. Uhum. E tendo dentro dos critérios, a gente não é tão chato, não. A gente gosta de atender pessoas. Que legal, que bacana. Agora tem um Bilabs também, Isso. né? Labs é de laboratório. Isso, de laboratório. Diferente do Potencialize, um Bilabs ele olha mais para aquele negócio social que está ali ensinando o menino a tecnologia mesmo, né? O jovem ou o grupo minorizado. Eu sempre falo em grupos minorizados porque a gente também tem aí um recorte, principalmente dentro da área de tecnologia, que é um lugar muito homogêneo, né? Geralmente a gente imagina na tecnologia pessoas heterossexuais, homens, brancos, enfim, tem esse recorte mais, essa foto mais estática, né? Então a gente sempre busca aqueles coletivos que ensinam tecnologia de pessoas negras, pessoas trans, enfim. E aí a gente gosta desses coletivos que estão ensinando tecnologia, olhando a educação. E aí, no Umbilabs, a gente trabalha aí mais numa forma de desafio. O projeto se inscreve, né? O negócio social, o projeto se inscreve. Ele, durante um tempo, ele recebe uma mentoria, e aí é um mentor específico de negócio, de acordo com aquilo que ele quer melhorar, e ele apresenta para uma banca a solução do negócio dele. E, a partir daí, ele concorre a valores em reais, né? A gente tem aí 35, 15 e 10 mil reais. Isso varia também, porque a gente é uma ONG, depende do caixa que eu tenho ali, mas aí a gente investe esse valor e acompanha o que foi feito com esse valor, também segue acompanhando. Então, normalmente, ele precisa de valores para investir em comprar computadores, né? 2022, a gente teve uma organização que ganhou que eles precisavam comprar computadores para os jovens, porque eles enviavam um computador para o jovem estudar em casa, porque também tem isso, né? Como que eu programo se eu não tenho um computador em casa? A gente tem coletivos que pagam a internet para o jovem, ou, sei lá, precisa de outros materiais. Isso não é um problema. Então, a gente investe, segue acompanhando, e aí é uma forma diferente, né? A gente investe um dinheiro, mas ele tem que estar olhando mais diretamente para a área do ensino de tecnologia. Que legal. E tem o tal do pitch também, né? Porque depois que ele passa a aceleração, treinamento... Aí ele vai lá fazer o pitch para uma banca. O pitch é tipo aquele do Shark Tank lá. A pessoa tem que apresentar ali... Mas menos temeroso. A gente convida profissionais de mercado. O Tacílio também já foi aí um jurado de pitch nosso. Que legal. A gente convida pessoas que entendem de tecnologia para ouvir, né? De tecnologia, educação e negócio social, de mercado, ou pessoas da UMBI que não tenham ligação direta com os projetos. E aí tem pontuação, né? Bem Shark Tank mesmo ali. E aí os vencedores a gente investe.
Que legal. Vou estar com o Tacílio lá na Paraíba, né? Pô, que legal trabalhar com tecnologia, porque você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas está trabalhando e muito, né? Porque eu imagino, Tacílio, que todos esses projetos que a Kelly está falando aqui da Umbi tem um pouquinho da tecnologia. Você está focado ali no do WhatsApp, mas você passa por todos eles aí quando fala em tecnologia, né? Não, assim, e é uma coisa incrível, como que ele disse, né? A gente consegue trazer organizações desses outros programas, como o Potencialize e o Umbilabs, para dentro do Aprendizap também, né? Essas organizações viram parceiras. Tem o exemplo do Prototipando a Quebrada, que é uma organização especialista em ensinar tecnologia para comunidades, para estudantes de escola pública, que já tinham um conteúdo incrível e a gente utilizou o nosso canal do Aprendizap para entregar esse conteúdo para um público muito maior. Então a gente, essa organização veio lá do programa, né, do Umbilabs, e hoje eles são uma trilha dentro do Aprendizap e os estudantes conseguem acessar esses conteúdos de maneira, antes eles tinham essa penetração somente local, né, ali na cidade, no estado deles, e hoje a gente leva o Aprendizap para todos os estados do Brasil. A gente já tem bastante números em cada um dos estados da federação, né? Então é bem interessante, foi uma organização que veio de lá e a gente consegue entregar o conteúdo deles para números que as organizações nem imaginavam antes, né? Uhum. A gente contou muito da história e do conteúdo, né, para ir direto no foco, mas eu não perguntei aqui a questão da fundação lá atrás, né? Como é que dos idealizadores, Kelly, fala um pouco. Bom, como eu te disse, né, cheguei na fundação em 2020, a fundação vem de 2018. A fundação foi fundada pelo Fabrício. O Fabrício é um homem baiano, né, empresário, veio estudar em São Paulo na Unicamp, engenheiro de tecnologia nato, um dos maiores cérebros pensantes aí de tecnologia do país. E ele tinha esse sonho de devolver para a educação tudo que a educação fez para ele. Afinal, ele estudou numa faculdade pública, sempre empreendeu, e ele teve essa ideia aí de criar a fundação muito com esse propósito de pensar produtos e projetos que chegassem à comunidade, desmistificando o fato de que a tecnologia é para uma bolha privilegiada. Então, hoje, eu vejo a Fundação muito nesse lugar de pensar como que a gente democratiza o uso da tecnologia, né? Como que a gente leva inteligência artificial também para aqueles que estão na comunidade, como que a gente leva não só um WhatsApp ali como forma de comunicação direta, né, de mensagem, mas como forma de estudo. Né? Como que a gente ajuda aquele professor? Hoje a gente está com pessoas aí em campo, no sertão do Pernambuco, como que a gente está lá formando aquele professor para que ele possa acessar nossos produtos e melhorar a aula dele, né? Então, hoje a gente tem feito isso aí fielmente, democratizando o uso da tecnologia. Sim, eu entrevistei durante a pandemia um brasileiro que estava na Estônia, Fassoni, o sobrenome dele, eu vou lembrar o nome dele. E ele falou, olha, Jeremias, eles fizeram lá, chama Hackathon, né? Que a Estônia, durante a pandemia, reuniu 1.000 pessoas, técnicos na área da comunicação, na área do marketing e na área da tecnologia. Eram esses tripés. E aí se formavam grupos, desses 1.000 formavam, sei lá, 300 grupos com 3 pessoas, 4 cada, para dar soluções para a pandemia. E ele trouxe isso para o Brasil para falar sobre economia. E aí a gente conversando, ele falou, Jeremias, acho que para uma coisa que precisa ficar muito marcado é que as pessoas acham que tem uma barreira, a tecnologia é muito cara, até a gente conseguir aprender. Ele falou, não tem nada disso. A Estônia era um país que, sabe, era da época lá da União Soviética, que se dissolveu e que era super pobre. E a tecnologia salvou eles. Então, a gente tem muito... a gente tem um potencial de jovens que outros países não têm, que já estão mais envelhecidos, muitos na Europa, a gente tem esses jovens, né? E vocês estão de parabéns porque vocês estão focando no jovem e na tecnologia. Então, acho que só tem que aumentar e ajudando outras ONGs, né? Sim. Porque isso é fundamental. Então, só para ficar marcado... Aliás, deixa eu falar aqui antes de terminar, porque eu estou aqui no conteúdo da Fundação Umbi, está muito legal no site. Voluntariado corporativo, Adapte Educação leva o primeiro lugar da 5ª edição do Umbi Labs. Novembro Negro, isso aqui já é mais antigo, e além, não podemos deixar para trás.
Dia de doar, a gente vai falar daqui a pouquinho. Tecnologia acessível auxilia professores e alunos da rede pública. Tem muita coisa bacana para o pessoal olhar lá no site, né? Plataforma gratuita auxilia aluno da rede pública para o Enem, que você já falou, e impulsionando a educação pública com IA. Isso aqui é interessante também. Né? Acho que o Otacílio pode contar um pouquinho aí como que a gente foi brincar de inteligência artificial e trazer para a rede pública aí, que foi um projeto que a gente lançou em julho de 2023, né, Otacílio? Sensacional. Tem uma matéria aqui da Larissa Salustino e Poliana Azevedo. Fala aí pra gente, Tacílio, dessa inteligência artificial nas escolas. A gente utilizou inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de conteúdos pelos nossos professores. A gente tem o nosso público-alvo, né, que são os estudantes e os professores também do Aprendizap. Eles são insaciáveis de conteúdo. Cada vez mais eles querem mais aulas, mais formas de trabalhar a metodologia ativa dentro de sala de aula. E a gente tem esse gargalo, né? Porque a gente contrata uma equipe de professores que vão sempre lá criando pacotes de mais aulas para serem inseridas na plataforma. E aí, já na área de desenvolvimento de software, que é a minha área, né? A gente tem alguns programas que facilitam e aceleram o meu desenvolvimento de software. Enquanto eu começo a escrever um código lá, a gente já tem um programa, uma inteligência artificial que começa a me sugerir as próximas linhas de código que eu posso colocar. E eu só vou concordando ou não com essa inteligência artificial. E aí, pegando essa ideia, a gente experimentou. Por que a gente não usa a inteligência artificial junto com o professor, o humano junto com a máquina, para que eles juntos criem um conteúdo mais rápido e mais eficiente para a nossa plataforma? E aí isso deu super certo. A gente produziu mais de 8.000 propostas de trabalhar metodologias ativas dentro das aulas do Aprendizap, e a gente fez isso num tempo recorde. Em 2 meses, a gente produziu 8.000 conteúdos ali, com equipe de 40 professores. E aí foi um projeto piloto que a gente rodou, foi incrível os resultados que tivemos, e pretendemos rodar mais ainda, produzir cada vez mais conteúdos, mixando humano e inteligência artificial, os dois trabalhando lado a lado ali, para a gente ter resultados bons, resultados que tenham o crivo humano ali, né, sobre a qualidade daquele conteúdo, mas que a inteligência artificial acelere esse desenvolvimento. Além disso, a gente fez também outros projetos no Aprendizap, né? O próprio professor, ele pode utilizar a inteligência artificial para gerar questões de provas, por exemplo. Ele pode dizer, olha, eu quero uma questão de prova sobre o tema de frações. A inteligência artificial vai lá gerar. E aí ele pode colocar um comentário. Ah, mas eu quero uma questão mais difícil. E a inteligência artificial vai lá e gera uma questão mais difícil. Agora eu quero que essa questão de frações, na verdade, trabalhe com MMC, frações de numeradores diferentes, por exemplo. E aí o professor, junto com a inteligência artificial, vão gerando esse conteúdo ali dentro da nossa plataforma. A gente lançou essas funcionalidades em julho do ano passado, e a gente quer experimentar um monte mais de coisa aí, auxiliando homem e máquina juntos. Muito bacana. Você falando aí, eu lembrei do presidente da China que falou que até 2030, salvo engano, vão dominar a inteligência artificial no mundo, uma frase do presidente, né? Mas se depender da UNB, quem vai dominar é o Brasil, né? Com Aliás, certeza. o presidente Lula também recentemente mandou um desafio para pessoal que trabalha nessa área, para o Brasil se desenvolver muito nessa área, porque é fantástica, né? E vocês trabalhando com tecnologia, para a gente é muito grato aqui gravar com vocês, porque é tudo que o Brasil precisa. Trabalhar com jovens e trabalhar com a tecnologia. Eu quero agradecer bastante o Otacílio, que ele é o... Deixa eu... Aqui. Ele é Otacílio Maia, gerente de engenharia do Aprendizap e é cientista de comunicação, aliás, de computação, engenheiro de software e tudo mais. Obrigado, Otacílio. E a Kelly também, a Kelly Batista, diretora executiva da Fundação UNB, Top Voices no LinkedIn, então Sim, acompanha ela também lá. E acompanha lá para entender mais de educação, tecnologia, diversidade, negócios, enfim, tô lá também. Que bom, que bom. Já trabalha bastante, mas dá para você conversar com ela lá, mandar um recado e aprender, e com certeza ela tem muita coisa aí para passar para todos nós. Muito obrigado, Kelly. Obrigada a você. Prazer te conhecer. Prazer foi todo nosso, e a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua companhia. Reveja esse vídeo lá no YouTube também, compartilha com seus amigos se for do seu interesse, tá bom? Até a próxima edição.